Boa noite, pessoal. Dando sequência então à disciplina de fitoterapia, hoje nós vamos falar um pouco sobre aromaterapia, tá? Eu já tinha combinado com vocês, então que eu ia antecipar, né, esse assunto para a gente discutir nesse bimestre, ok? Então vamos lá. Deixa eu sair aqui, né, para não ficar na frente dos slides. Bom, então aromaterapia, né? Aromaterapia, ela é uma ciência, né, que a gente usa óleos de planta para fazer o tratamento dos desequilíbrios, né, através dessa aromaterapia. A gente usa então o óleo essencial das plantas para poder atingir aí o equilíbrio do meu paciente. Lembrando que a aromaterapia ela é considerada, né, é, um tipo de tratamento da medicina natural, tá? Que era antigamente chamada de alternativa, né, preventiva, curativa, complementar, né, são todos esses nomes aí da nossa medicina tradicional, tá? É, então a aromaterapia ela vale-se do poder, né, de cura desses óleos, né, do mundo das plantas. Só que tem uma diferença. Em vez da gente usar toda a planta, né, ou parte dela, como a gente usa na fitoterapia, aqui a gente só vai usar o óleo aromático, né? Nós vamos fazer a extração desse óleo e o óleo aromático que é empregado então como essa substância de tratamento, tá? Bom, essa substância é encontrada em pequenos vacúolos celulares que estão localizados na parte mais interna e externa aí da nossa planta. Então, em raízes, caules, folhas, flores, frutos, né, a gente tem vários tipos de espécies de plantas e dependendo dessas espécies a gente vai fazer a extração aí no local que tem então maior produção do óleo essencial, tá? Porque isso difere de planta para planta. E aí a gente então integra algumas áreas aí da ciência, né, da nossa ciência para explicar como que a aromaterapia trabalha. Então, a neurofisiologia, né, está envolvido em estudos de aromaterapia, a química, farmacologia, cosmetologia, psicologia, né? Hoje, pessoal, a aromaterapia ela está em ascensão aqui no Brasil, né? Nós temos em muitos locais já eventos que eu participo, que eu vou, tem muitos profissionais que trabalham com blend de óleos aromáticos, né? Eles atendem esses pacientes e faz esses blends de óleo aromático. Blend é uma mistura de óleos, né? Para dar para o paciente fazer o tratamento. Nós temos cursos de aromaterapia, né? Para quem tiver interesse, estiver assistindo a aula e gostar, tanto da área de estética quanto da área de terapias alternativas e complementares, vocês podem me procurar. Eu passo para vocês o contato, né, de uma empresa que a gente tem parceria, que tem cursos, né, que é a CIA da Acupuntura Estética. É muito bacana. Eu acho que o ano passado nós fizemos um grupo com uma das salas aí da Universidade do Brasil e os alunos participaram, gostaram bastante. Se vocês se interessarem, eu posso ver com eles. O curso geralmente é barato, né? A gente tem um curso que é o geral, né? Que vai falar um pouquinho de todos os tratamentos, que acho que é R$ 20. E depois tem os cursos específicos, né? Para virar, por exemplo, aromaterapeuta e tudo mais. É bem bacana. Quem gostar aí, pelo menos esse de 20, acho que era 20, R$ 25, eu não lembro, pessoal, tá? Mas eu posso confirmar se vocês quiserem, vocês joguem lá no grupo do WhatsApp. Fala assim, professor, confirma pra gente o valor. A gente tem tantas pessoas que têm interesse. Esse daí, ele é geralzão, ele solta um certificado que vale até pra vocês aí na faculdade, né? Contar como horas, tá? Bom, então vamos voltar na aromaterapia, né? A aromaterapia, quem introduziu esse termo foi René Gattefossé, né? Então esse cara aqui, ó, né, aqui nós temos duas imagens dele, foi ele, né, um químico francês que começou a difundir essa terminologia de aromoterapia lá em 1964. Olha que bacana, né? Então ele já chamou a atenção, falou, opa, né, as plantas ela têm propriedades farmacêuticas e os óleos essenciais têm propriedades também, e isso pode ser muito interessante. Então ele focou o trabalho dele inteiro nessa parte de óleo essencial, tá? Que é uma das partes, na verdade, é o com que eu trabalho,
né? Eu trabalho bastante com óleo essencial também, vinculado com a acupuntura. E a aromaterapia significa aroma para nós aqui na aromaterapia, aroma vai significar cheiro agradável, tá? Pessoal, por que eu tô falando isso? Porque vocês vão aprender lá pra frente no curso de farmácia que a palavra aroma, para quem é farmacêutico, tá? E tá lá na manipulação, tem outro significado, né? O aroma, já vou até contar, né? Porque vocês ficam curiosos. O aroma para nós lá dentro da farmacotécnica, quando a gente estiver numa indústria trabalhando, ele está mais relacionado com o sabor, tá? Das coisas. Mas aqui pra gente, na disciplina de fitoterapia, para nós o aroma vai estar relacionado com o cheiro, porque essa terminologia aroma, a população, né, usa muito a palavra aroma para falar do cheiro, tá? E terapia todo mundo sabe, né? O tratamento. Então, a aromaterapia é fazer um tratamento para levar ao bem-estar, né, da mente, emoções e reequilíbrio da saúde do corpo, né? Fazer esse tipo de tratamento através do uso dos óleos essenciais das plantas, né? Essa substância, como que ela funciona, né? Essa substância odorífera, ela desprende partículas. Essas partículas, pessoal, elas são partículas voláteis, né? Então elas se desprendem ali da planta, né? Pela temperatura aí do ambiente, e são carregadas pelo ar, tá? Ali, no nosso caso, nós vamos concentrar esse óleo essencial, nós vamos fazer um extrato, né? E aí, então, ele estimula as células nervosas olfativas, já vou mostrar para vocês aí, né? O local aí do estímulo. E esse estímulo é suficiente para desencadear outras reações, tá? Entre elas, a ativação do sistema límbico, né? Que é esse sistema que faz a captação do odor e a decodificação do cheiro de cada planta, né, que é o que nós temos no nosso corpo, que está lá na área cerebral, tá? E ele também é responsável pela memória, né, e emoções. Isso daqui eu gosto muito de falar numa palestra que eu dou, porque eu sempre pergunto, né, quando a gente está no presencial, eu pergunto para os alunos, deixa eu até aparecer aqui, né? Eu pergunto para os alunos, eu falo assim, pessoal, ó, é, pensem num cheiro, né, que lembre a sua infância, né? Qual cheiro lembra a sua infância? Qual cheiro lembra, por exemplo, a casa da sua avó, né? Ou fazer essas associações. Tem muita gente que fala pra mim, fala assim, nossa, professor, olha, a minha infância, o cheiro que lembra a minha infância é o cheiro do orvalho de manhã, por exemplo, né? Porque a pessoa morava no sítio. Ou até o cheiro, por exemplo, do esterco, sabe? Das vacas. Nossa, eu sinto esse cheiro, já parece que me lembra da minha infância, né? Ou um perfume que lembra de uma pessoa, né? Então você vê que além do nosso olfato, ele decodificar esse cheiro, a gente ainda produz uma memória olfativa, tá? E essa memória olfativa, ela tá associado com várias emoções que a gente passa aí o dia a dia, sem contar também que a memória olfativa, ela é essencial para nós conseguirmos sentir o sabor das coisas, porque o sabor nós só conseguimos sentir, detectar o sabor, porque está associado com o cheiro também, né? Vocês viram aí que pessoas que pegaram Covid, por exemplo, a Joelma, né, da banda Calypso, ela passou no Fantástico há um mês mais ou menos atrás, falando que ela pegou a doença e ela não teve ela perdeu essa memória olfativa, né? E aí ela começou a sentir um sabor estranho, porque o vírus atuou ali naquela região. E aí para voltar é difícil, né? Precisa voltar essa memória olfativa, né? E que mais? Nossa, tem tanta coisa, né, que está relacionado aí. Algumas cirurgias também na parte nasal faz com que afete o paladar, a pessoa não consiga mais sentir o paladar. Então você vê que o nosso sistema ele é muito, muito bacana, né? Além da parte emocional que tem também a parte fisiológica, tá? Vamos lá. As plantas, então, né, elas vão possuir essas substâncias que elas vão ser liberadas aí pela atmosfera, dependendo da temperatura, já falei, porque como elas são substâncias voláteis, ou seja, que evaporam, elas precisam da temperatura para elas poderem evaporar, tá? Essas substâncias, então, elas vão lá ativar, né, nosso sentido e são chamados de óleos essenciais, tá? Eu tô pegando bastante nessa parte óleo essencial aqui, porque nós temos um óleo,
né, que não é extraído de planta. Então, o óleo que não é extraído de planta, ele não é, né, ele é óleo sintético, ele não é um óleo que pode ser utilizado em aromaterapia. Eu já chego lá para vocês, tá? Bom, então óleos essenciais, eles são extraídos, como eu já falei, de diversas partes da planta. Por exemplo, aqui a gente está vendo lavanda, então de flores, de folha, de frutas, né? É, a gente pode retirar de sementes, né? A gente pode retirar esse óleo essencial. Isso vai depender da espécie da planta que a gente está trabalhando, tá? E possui, então, propriedades químicas específicas, e aí vai ter algum tipo de ação no organismo, tá? Eles não podem, igual eu falei para vocês. Então, ó, nós, né, que somos farmacêuticos, a gente sabe que nós conseguimos, né, sintetizar alguns tipos de óleos essenciais, ou seja, nós temos substâncias químicas que têm, quando nós sentimos o cheiro dela, ela ativa alguns receptores que vão levar então a estímulo de memória também. Então, essas substâncias, elas são substâncias sintéticas, a gente fabrica ela em laboratório, tá? Então, essas substâncias químicas que são fabricadas em laboratório, produzidas em laboratório e depois que são vendidas, aí, por exemplo, a gente usa muita essência para fazer sabonete, né, para fazer alguns cosméticos. Essa essência não tem a propriedade do óleo essencial, porque o óleo essencial, como vocês viram na aula de fitoterapia, ele carrega vários tipos de substâncias, igual os terpenos, carrega vários tipos de substâncias que têm ações em conjunto de sinergismo no nosso organismo, tá? Já o óleo sintético não. Ele é uma substância química que imita o cheiro de algum óleo essencial. É bem isso, tá? Então, se eu tenho um óleo essencial que tem propriedade é, antibacteriana, a essência, que pode ser o mesmo cheiro, né, não tem essa propriedade. O que mais? Essa essência, pessoal, também ela pode ter efeitos alergênicos, né, encontrados em formulações cosméticas. Então, por exemplo, o óleo essencial das plantas, às vezes eles são menos alergênicos do que essas substâncias sintéticas, tá? Sem contar que essa substância sintética tem corante, tem conservante, tem um monte de coisa, né? Então, quando a gente trabalha com óleo essencial, eu vou mostrar isso depois para vocês. Nós temos que trabalhar com uma marca que garanta que aquele óleo é 100% extraído da planta, que eu não tenho nada de mistura ali, tá? Porque senão não vai funcionar a terapia e o óleo não vai ter a atividade que você deseja, tá? Todo óleo essencial, ele necessita de um veículo, tá? O veículo é a forma com que eu vou entregar aquele óleo para o corpo. Também marquem, né, se alguém estiver anotando aí, essa palavra veículo aí, na farmacotécnica, ela também vai ter um significado diferente, tá? Mas para nós que estamos aqui falando de aromaterapia, um pouco de fitoterapia e cosmetologia, o veículo para nós é aquela substância que vai, né, aquela base que vai entregar o óleo ali na região do organismo que a gente quer, né? Elas têm que ser substâncias inertes, ou seja, não ter propriedade nenhuma no corpo e não interferir no processo terapêutico, né? Então, por exemplo, não adianta eu pegar eu tô aqui com um pote, por exemplo. Aí aqui dentro eu coloquei um gel. Eu coloquei um óleo essencial aqui, pinguei vamos por 4 gotinhas de um óleo essencial aqui dentro, né? Misturei aqui, que tem ação antibacteriana. Mas a hora que chega aqui, esse gel inativa esse óleo. Adiantou alguma coisa? Não adiantou, né? Então, quando a gente faz a escolha desse veículo aqui para eu colocar aqui dentro, né? A gente tem que ver toda a afinidade química, física, né? O objetivo desejado no tratamento. Será que esse veículo ele serve, né, para mim aí, né, no tratamento que eu estou fazendo? Então, nós temos que levar isso em consideração, tá? Quais são esses veículos utilizados, né? Então, a gente tem veículos, por exemplo, como outros óleos vegetais, né, que não são essenciais. O que é ser essencial? Então vamos lá. Pessoal, ser óleo essencial significa que eu vou sentir o cheiro daquele óleo, tá? Então se eu chegar com aquele óleo perto, pingar ele na mão e chegar perto das minhas narinas, eu vou sentir, ele é um óleo essencial, ele produz uma essência, ele produz um cheiro característico. Já óleos vegetais, não. Por exemplo, a gente tem óleos vegetais que são carreadores, que eles não têm cheiro, mas são extraídos de planta.
para vocês terem uma ideia, vocês usam esse óleo no dia a dia de vocês. Quando vocês vão cozinhar, por exemplo, a gente usa óleo de girassol, né? Óleo de milho, por exemplo. Então, aqueles óleos que você põe na panela para fazer uma fritura, esses são óleos vegetais, que podem ser usados como carreadores, né? A gente tem outros na farmácia que a gente usa, por exemplo, óleo de semente de uva, né, óleo de abacate, óleo de jojoba, tem vários óleos aí que a gente utiliza como carreador, tá? O rosa mosqueta, por exemplo, é um óleo carreador que além de tudo tem atividade cicatrizante muito boa, né? É inclusive utilizados aí por clínicas que cuidam de idosos, porque a pele do idoso, né, pessoal, é bem fininha. Então você passar esse óleo de rosa mosqueta é cicatrizante. Em setores de queimado, pessoas que têm o corpo queimado, para ativar a cicatrização, utiliza também o óleo de rosa mosqueta. Então também é um óleo vegetal carreador, que não necessariamente tem algum cheiro, tá? O gel de carbopol, né? É um gel de ultrassom. É parecido com aquele gel que a gente passa no cabelo, mas ele é um pouquinho mais líquido, né? Dá pra gente fazer várias coisas aí com ele, né? Emulsão sem óleo mineral, então essa emulsão, uma emulsão é um creme, tá? Argilas e algas, mel, polióis, né? Tipo, nós temos várias situações aí, né? Depende do que você vai usar. Como eu falei pra vocês, deixa eu sair aqui que eu fiquei na frente da imagem. Como eu falei pra vocês, é muito utilizada essa esses processos, né, que eu estou mostrando para vocês, é muito utilizado na cosmetologia, né, na fisioterapia, em processo de recuperação da enfermagem. Mas o farmacêutico hoje em dia nós podemos ir para essa área também, tá? Ó, lembra que eu estava falando para vocês, então, da propriedade dessa substância, como que ela trabalha no nosso corpo? Então, esse óleo essencial, ele segue ali pela narina, e aí ele vai parar aqui, ó, nas glândulas olfativas, tá? Então, essas células, elas são responsáveis, né, por sentir, né, por entrar em contato com essa substância química volátil e gerar um impulso nervoso que vai lá para o nosso cérebro, né, no sistema límbico do nosso cérebro, que vai fazer a identificação então desse cheiro, tá? E aí então a gente tem a ativação aí, né, da circulação sanguínea, dos hormônios e tudo mais, tá? Nós também temos, além de termos essa ação aqui, que é a detecção que, né, pelo cérebro, que tem uma ação é, psicológica ali na hora, né, igual eu estava falando para vocês, da lembrança de alguém, né, ou de lembrar alguma situação na sua vida. Isso foi uma resposta cerebral que você teve ao sentir aquele cheiro, tá? Nós também temos a ativação do sistema imunológico, né, que é bem bacana. E além de tudo, aquelas propriedades que eu já estava falando para vocês, né? Então, antioxidante, antibacteriana, antiviral, antifúngica, anti-inflamatória, né? Ansiolíticas, espásticas. A gente tem vários tipos de ação dos óleos essenciais aí. Depende muito de qual espécie da planta a gente está trabalhando, né? Bom, quais são os cuidados que a gente precisa ter, né, quando a gente está utilizando esse óleo essencial, tá? Vamos lá. O primeiro cuidado é a procedência desse óleo. Nossa, esse é o mais importante, né? Por quê, pessoal? Porque se eu tô com uma empresa que me vende um óleo essencial que é misturado, que não é puro, né? Muitas vezes ele é até diluído com óleo vegetal e eles te vendem como se fosse óleo essencial 100% puro, ele não vai ter a ação que você quer. Se você comprar um óleo essencial que é sintético, que é fabricado, né, no laboratório lá, igual eu coloquei aqui, ó, não confundir com essência sintética. Então a empresa fala, não, pode levar. É uma essência, né? Ser essência é tudo que tem um cheiro característico, né? Isso não quer dizer que ele é um óleo essencial, um óleo extraído de uma planta. Então nós temos que estar muito ligado, muito dentro do meio, né, da aromoterapia para saber quais são as empresas que são boas ou não. Armazenar, né, em vidro âmbar, abrigo do calor e da luz, porque a luz vai oxidar esse óleo, vai rancificar ele, ou seja, ele estraga, né? E aí também não adianta mais nada. Sempre diluir com um veículo apropriado, dependendo da indicação específica desse óleo.
Lembrar que gravidez, epilepsia, hipertensão tem alguns óleos que a gente tem que evitar, porque senão pode causar problemas. Fotossensibilidade, essa daqui todo mundo já viu, né? Porque imagina quando você espreme um limão, deixa eu rabiscar mais bonitinho. Imagina quando você espreme um limão, tá lá no sol e fica com aquela mancha na mão, né? Basicamente isso é o óleo essencial cítrico do limão que espirrou na sua mão, né? E aí você não lavou, muitas vezes você tá ali até perto da piscina, molhou, né, a mão na água, tudo, mas mesmo assim queimou. Por quê? Porque o óleo, né, ele não se mistura com a água. Então a hora que ele grudou na sua mão, se você não lavar com água e sabão, ele tá em quantidade suficiente ali na sua mão para provocar queimadura reagindo com a luz do sol, tá? Então, imagina se você tá lá só mexendo com o limão já acontece isso, imagina se quando você pega o óleo essencial puro do limão. Tem que tomar muito cuidado quando for trabalhar com ele. Mas também ele é maravilhoso, né? Respeitar a dosagem indicada, né, de cada óleo. As contraindicações que já tem, nós já falamos. Em caso de homeopatia, se a pessoa estiver fazendo uso de medicamento homeopático, não pode usar óleos que contenham cânfora, tipo pimenta negra, né, pimenta preta, alecrim, eucalipto, hortelã-pimenta, sálvia, tá? São óleos que na homeopatia eles são proibidos, tá, pessoal? É, enquanto a pessoa estiver fazendo tratamento. Então depois até que pode utilizar. Mas nós temos outras alternativas que dá para utilizar sem ser essas. Pessoas alérgicas, né, tem que realizar teste de sensibilidade antes de utilizar o óleo. Né? O teste de sensibilidade, geralmente a gente faz no pulso do paciente, coloca só um pouquinho, espera alguns minutos para ver se a pessoa teve uma reação ou não, quando a pessoa é muito alérgica. Aqui eu coloquei um quadro dos benefícios físicos e emocionais, tá? Então, o óleo, como eu já falei para vocês, estudos que estão ali verificando a ação deles na mente, né, estão verificando então a sua ação no cansaço mental, estresse, né, fobia, insônia e tudo mais, perturbação do sono. É bem bacana esse tipo de estudo, eu gosto bastante deles. E eu tenho também resultados muito bacanas com alguns óleos essenciais aqui na clínica, né? No corpo, como eu falei para vocês, então a atividade antibactericida, né, antibacteriana, estimulando a cicatrização de feridas, né, isso daqui já são óleos que já são consagrados que têm esse efeito, né, não, nem se tem dúvida mais disso. Tanto que são utilizados pela medicina ocidental também, né, os médicos dermatologistas, por exemplo, aqui do Brasil, indicam em casos de queimado óleo de rosa mosqueta, por exemplo, tá? Que mais? Endenagens linfáticas, como eu falei para vocês, né? Pós-cirúrgicas, por exemplo. Então, em questão da fisioterapia, tá? Ajudando a eliminar essas toxinas do corpo. Doenças de pele. Nossa, doenças de pele, os óleos essenciais respondem muito bem. Nossa, risquei tudo aqui feio. Os óleos essenciais, eles respondem muito bem, por exemplo, pessoas que têm psoríase, tá? Então, pessoas que têm psoríase, elas vão responder muito bem com o tratamento com óleo essencial, né? Então, nossa, ficou bem feio esse risco, deixa eu arrumar. Gente, perceberam que às vezes eu sou meio assim, né? Meio neurótico, tem que ficar bonitinho, porque senão risca por cima não dá pra ler. Então, bem legal, né? Estados emocionais, né? Então, acompanhando a mente aqui, os estados emocionais, então, dependendo da situação da pessoa, pessoal, isso que era o que deixa bem frisado aí, né? A propriedade do óleo essencial para o estado emocional, ele vai ser um complemento, tá? Porque assim, nós temos um desequilíbrio do estado emocional fisiológico e nós temos um desequilíbrio do estado emocional que também está relacionado com a fisiologia, mas que a situação do ambiente da pessoa está envolvendo muito. Já vou explicar para vocês. Imagine que você, por exemplo, estava feliz da vida e aí terminou um relacionamento. Né? Então, aqueles dias que você está passando ali, você vai estar triste, ou se você perdeu alguém, tá? Então, essa situação, situações aí do dia a dia, brigou com alguém, né? Que são situações corriqueiras, elas impactam a gente, né? De uma maneira que a pessoa pode ficar estressada, ela pode entrar num começo de ansiedade, de depressão, e isso pode até baixar a imunidade. Quantas vezes, por exemplo, pessoas que têm herpes, né? Sentem muito isso. Então a pessoa está ali estressada, próximo de uma prova, né, ou brigou com alguém, a imunidade é baixa, a herpes já aparece. Então o óleo essencial, para nós que somos terapeutas, a gente trabalha com óleo nesse começo, né, nessas situações.
Agora, pessoas que têm bipolaridade, que têm quadros depressivos graves, já não adianta. Não adianta usar óleo essencial e não adianta usar terapia complementar para tratar problemas fisiológicos, tá? Que já são mais agravantes, né? Que já tiveram um agravante muito grande aí, né? Então a pessoa já não tem, por exemplo, nesses casos mais graves, ela já não tem mais a fenda sináptica ali com todos os mediadores químicos. Então nós temos que modular esses mediadores químicos, nós temos que aumentar ele ali, aí sim nós temos que ir para medicamento, tá? Então eu sempre deixo isso bem claro, porque tem muita gente que não entende de aromoterapia e fala: "Ah, mas o aromoterapeuta ele indica aromoterapia para doença grave, para bipolaridade, ou tem aromoterapeuta curando câncer com óleo essencial". Gente, isso é mentira, tá? Isso não existe. Se a pessoa faz isso, é porque a pessoa não tem estudo, o mínimo de estudo, né, e o mínimo de condição para poder aplicar aquela técnica, né? Assim como a gente tem médicos também que cometem muitos erros, né, e que são presos, igual aí que fazem cirurgia sem ser da área, por exemplo, principalmente na estética, né? Igual teve o caso do Fantástico daquele médico que fazia cirurgia, lipoaspiração, né, colocava silicone, ele nem era, né, dessa especialidade, que ele também perdeu o seu certificado. Então, profissional ruim tem em toda a área, é isso que eu quero falar, né? É, então, tem que se, né, tipo assim, se a pessoa tá indo num cara desse, já tem que ver, vai, pô, esse cara não é, né, ele não tem estudo suficiente para poder aplicar essa técnica, tá? Bom, o que mais? E aí também, né, esse estado espiritual é o conjunto, né? Porque nós que somos terapeutas holísticos, nós pensamos muito que se o paciente está num equilíbrio na sua vida, isso vai fazer com que ele tenha um estado físico saudável, né? E então tem que ter o controle da alimentação, da quantidade, né, dos exercícios que a gente faz no dia a dia, de tudo que a gente está fazendo, tá? Emocional, para poder ter uma longevidade de vida bem bacana aí. Como que a gente aplica o óleo essencial? Lá vai eu aparecer aqui de novo, né? Então, pessoal, o óleo essencial, geralmente ele vem nesse vidrinho, eu já cheguei acho que mostrar para vocês, né? Esse daqui eu tenho, por exemplo, é o de melaleuca. Esse é um óleo essencial muito bacana para tratar algumas infecções de pele, né? Aí eu pingo 3 gotinhas dele na minha mão, tá? Eu vou esfregar ele e vou respirar fundo 3 vezes. Essa é uma forma da gente aplicar esse óleo essencial. Porém, nessa forma de aplicar, a gente só pode aplicar óleos essenciais que podem ir direto em contato com a pele ou que a gente tenha que diluir num carreador para poder passar e fazer esse processo, tá? Mas essa é uma maneira de usar o óleo essencial. Nós temos outras maneiras, por exemplo, a da massagem é muito interessante. Então, deixa eu sair aqui. A gente pode utilizar esse óleo essencial num creme ou num gel e vincular isso, por exemplo, a procedimentos de drenagem linfática, de massagens ali para redução de medidas, né? Tem várias situações, massagens para dor, por exemplo, da fisioterapia, é muito bacana, né? Então a gente pode combinar o óleo essencial em vários tipos de tratamento, né? Aí, como eu falei pra vocês, ó, o alívio da dor, da tensão muscular, né? Ele é muito utilizado também e é muito bacana. Eu também faço esse tipo de terapia na clínica, na verdade é o que mais os pacientes procuram, né? Porque quando a pessoa chega com dor, a gente já está fazendo acupuntura, já faz o procedimento com óleos essenciais também é muito bacana. Com argiloterapia, né? Argiloterapia aqui em Fernandópolis eu não vejo muito tratamento com argiloterapia, mas lá em Rio Preto é bem comum, né? Nos spas, nos centros de reabilitação a gente fazer tanto corporal quanto facial. E aí, dependendo do óleo que você quer, você pode utilizar essa proporção. Por exemplo, 2 gotas do óleo essencial para 3 colheres de sopa de argila hidratada, tá? Ou se for facial, você usa 1 gota para 1 colher, né? Que mais? Aqui, ó, bom, esse óleo essencial que eu mostrei para vocês é dessa empresa. Essa é a empresa que eu trabalho. Tem outras empresas muito boas, mas a Granda é uma das empresas que eu tenho mais confiança. Eu já trabalho com a Granda já há alguns anos e tive resultados muito bacanas. O óleo deles são extremamente puros, né? Uma empresa extremamente conceituada. Sem contar que ela
o preço de óleo essencial é muito caro, dependendo, né? Então você pode ter um vidrinho que varia de R$ 15, por exemplo, se for um óleo de alguma planta da nossa fauna, quer dizer, da nossa flora, a gente pode é, comprar por um preço bem barato, por exemplo, 15, 16, R$ 17, né? Por exemplo, um óleo de laranja, né? Laranja nosso país é um grande produtor de laranja, né? Agora, se a gente vai pegar um óleo, por exemplo, de lavanda francesa, que já não é aqui, não tem implantação aqui no Brasil, de ylang-ylang, esses óleos já vão subindo de preço, de R$ 200, R$ 300, a mesma quantidade de óleo, tá, pessoal? Então, vai depender muito, igual eu falei para vocês, tá? Se a planta, se está na estação da planta, também interfere no valor, né? Se a colheita foi satisfatória naquele ano e se faz parte da flora daquele país, tá? Aqui, para finalizar a nossa aula, porque eu falo demais, né? Já dei meia hora aí, já tô falando. Eu sei que no dia a dia, no presencial, é mais fácil, né? A gente ficar numa sala de aula porque tem a interação. Então eu dou aula, vocês param, perguntam, né? Às vezes passa uma coisa na luz, a gente tem toda aquela interação. E quando é assim no computador, a mesma aula que eu daria lá, ela fica compilada, né? Só eu falo, não tem essa troca, né? Então fica um pouco cansativo. Por isso que eu gosto de fazer a aula com os principais pontos, né? Para vocês poderem assistir o vídeo até o final, tá? Bom, então aqui eu deixei, eu não vou ler todo o texto, tá? Aqui, como eu falei para vocês, essa parte das plantas e da atividade delas vai ficar mais a título de curiosidade, tá? Então aqui eu coloquei, por exemplo, o alecrim é um estimulante geral, eu uso muito óleo de alecrim na clínica, eu gosto muito desse óleo, tá? Tem propriedade aquecedora, né? Ele é tônico para o sistema nervoso, tá? Que mais? Pele, fígado, vesícula, ele trabalha também, ele tem propriedade antidepressiva, aliviando dor, tá? E exaustão mental. Então ele é muito bom para essa parte. E, por exemplo, na cosmética ele é indicado para tratar acne, celulite, gordura localizada, né? Quem não quer um óleo de alecrim aí nas gorduras localizadas, né? Justamente porque ele tem essa propriedade de estimular, tá? E como ele tem essa propriedade de estimular, a gente tem que tomar cuidado para pessoas que têm hipertensão, epilepsia, né? Quem está em gravidez também não pode utilizar esse óleo. Lembrar que muitos alunos me perguntam nessa hora: ah, professor, mas a grávida, por exemplo, e o hipertenso pode comer alecrim? Pessoal, pode, né? Mas você tá ali com as plantas de alecrim, ingerir elas, você está consumindo uma quantidade muito pequena de óleo essencial, né? Se você pegar uma folha igual esse ramo que está aqui, ó, tá? Para vocês, esse ramo aqui a gente não consegue extrair nenhuma gota de óleo essencial dele, né? Então, por exemplo, para você extrair, você precisa de uma grande quantidade de planta para você extrair uma gota de óleo. Então, esse óleo que a gente tem na mão, ele está numa concentração muito grande, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O eucalipto, também gosto muito desse óleo. Eu gosto desses óleos, né, que eu separei pra vocês, por isso que vocês vão ver, eu vou passar, vou falar que eu gosto de tudo. É, ele é considerado limpador e clareador da mente, né? Ele é um óleo que refresca, purificante, tá? Indicado para tratamento aí, ó, de herpes, picadas de inseto. Então tem lugares que você pode passar, onde o inseto picou, você pode passar em cima para tirar aquela coceira, tá? Também alguns shampoos, né? Antigamente utilizava-se esse óleo, né, para poder fazer o tratamento de piolho, tá? Tratar algumas afecções cutâneas como feridas, queimaduras. Também ele é muito bom para asma, bronquite, né, catarro e congestão. Ele é um óleo que ele vai abrir. Então, se você já pega a folha e amassa na mão e cheira, já vem aquele óleo que abre toda a respiração, você não imagina o óleo puro, tá? Ele é muito bom também. Nesse caso, a precaução com crianças menores de 3 anos não pode utilizar, tá? Porque pode ser que elas tenham reações alérgicas e não é bacana. A laranja doce, o óleo da felicidade, né? Olha que legal. Vai ver, por isso que o nosso país é considerado um país com as pessoas felizes, né? Não só por causa do carnaval. Mas, gente, a laranja doce, ela é mundialmente conhecida como o óleo da felicidade, né? Então a gente ela trata algumas situações muito bacanas, por exemplo, edemas, né?
palpitações, excesso de preocupação, insônia, né? Constipação, também a obesidade. Toda vez que eu ponho obesidade, no óleo essencial ele está associado com aquelas terapias que eu falei para vocês da estética, tá? Da estética e da fisioterapia, né? Como eu já falei, é antidepressivo e ele também tem propriedade anti-inflamatória, antisséptico, bactericida, né? E esse óleo essencial, ele, quando a gente extrai, a gente consegue extrair várias frações desse óleo, né? E tem frações do óleo de laranja que são tão potentes e são extraídos na indústria que eles são utilizados por outras indústrias para fabricação de outros materiais, porque chega a ser até um solvente muito forte, para vocês terem a ideia de quão forte é esse óleo. É lógico que o óleo que a gente usa aqui na aromaterapia é o essencial, ele já é um óleo mais fraco, né, do que essas outras frações que eu falei para vocês, tá? E também, né, contraindicado com em exposição solar, porque ele é fotossensibilizante, ou seja, ele pode causar mancha na pele se a pessoa passar e sair no sol. E a lavanda é o coringa, né? Tá até marcado aqui em azul. Ele é considerado óleo coringa porque a lavanda é o equilíbrio na aromaterapia, tá? Ele é indicado primeiro para tratamento de insônia grave e ansiedade, né? Aquela tensão nervosa, aquela ansiedade muito forte, tá? Inclusive, gente, hoje meu mouse ele não tá indo certo nos lugares. Agora foi. Enxaqueca, tá? Então ele trata uma série de patologias. As principais são essas, né? Alergias, acne, né? A gente pode passar ela em queimaduras, dermatites, eczemas, inflamações, todas as inflamações de pele, tá? Como psoríase, por exemplo, né? Micoses. A gente pode passar o óleo de lavanda. Geralmente a gente dilui ele, o óleo de lavanda, no óleo de rosa mosqueta. Dá para se misturar óleos, né? Por exemplo, o melaleuca, que eu mostrei para vocês, ele também é um óleo muito bom para psoríase. Então eu posso misturar ele com a lavanda, por exemplo, e com rosa mosqueta, que é cicatrizante. Você pode brincar. Por isso que na Granda, por exemplo, que é essa empresa que eu falo para vocês, eles chamam o conjunto deles de óleo essencial de alquimia de Granda, porque você é um alquimista, né? Você vai misturar para você fazer o tratamento do seu paciente. É muito legal, né? Várias empresas trabalham assim, o do Terra também, tem outras empresas que são muito bacanas. Eu não, como eu não ganho comissão, né? Eu podia ganhar, né? Eu falo assim, ó, eu quero comissão para vender esses óleos. É, eu não, eu falo mais deste porque esse é o que eu trabalho, né? E é o que eu indico e vendo para os pacientes lá na clínica. Porque de todos os que eu trabalhei, foi o que eu apurei que eu gostei mais. Inclusive, ele pode ser feito para tratamento capilar, de tão puro que é esse óleo. Ele está escrito aqui que você pode passar ele diretamente, por exemplo, né, em algumas situações, para tratamentos capilares, de queda de cabelo, de tudo. Então, você imagina que o fio, né, se você passa um óleo que não é puro, é sintético, se você passa o óleo perto do fio de cabelo da raiz, o fio de cabelo ele é sensível, ele pode né, tipo, quebrar esse fio. Agora, esses óleos da Granda, eles são tão puros que isso não acontece. Na verdade, eles vão fazer como... Eles fazem parte do tratamento. E eles têm shampoo, tem vários outros tipos de tratamento aí para a área capilar, que também está nascendo agora, é muito bacana. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar na aromaterapia era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar lá no grupo do WhatsApp que eu vou respondendo, tá bom? Então, boa noite para vocês e até semana que vem.